E a reta final de Jujutsu, que nem o GG Akutami sabe o que fazer. Na verdade, não é bem isso, mas meus amigos, que doideira, o Sukuna continua de pé. O cara é uma praga que se recusa a perder. Só que o maior feiticeiro de todos os tempos da atualidade voltou. Nem sei se podemos dizer assim, já que fizeram a maior reviravolta da história que ninguém estava esperando. E agora é só seu corpo servindo de receptáculo. Mano, faz praticamente 2 meses que eu não comento nada aqui nesse canal com vocês, porque até então nada tinha me chamado atenção. Mas e o Sukuna, que tá assolando todo mundo há vários capítulos? Já passou a peixeira até no Satoru Gojo. Foi uma batalha insana entre os dois, que olha, no anime vai ficar sinistro. Inclusive sobre o que o Akutami está fazendo. Mano, essa luta entre eles já aconteceu faz tempo. Gerou diversas falácias que também já comentamos aqui no canal, sobre os dois lados das divisões da fandom, Jujutsu Kaisen, que ainda tem sobre o Sukuna chorar e pedir ajuda do Mahoraga e o Gojo que não aguentou o tranco. Bom, eu no meio disso tô só me divertindo, apesar que o Gojo é meu personagem favorito de Jujutsu, mas não me importo se ele foi ou não pro mundo dos mortos. Porém, depois da luta deles, as coisas continuam a piorar, porque a única esperança de geral era de fato o Gojo como feiticeiro número 1 da atualidade tancar o Sukuna. Isso era o que todos estavam esperando, cruzando os dedos. É óbvio que também estavam preparados pro pior e torcendo pro Satoru vencer. E não foi isso que aconteceu. Se você parar pra pensar, o Gojo perdeu pro Sukuna no capítulo 236. E atualmente, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, que é possível que tenha saído outro capítulo, nós já estamos em 262 de Jujutsu Kaisen. São basicamente 26 capítulos depois da morte do Gojo, sem falar antes da luta entre Sukuna e ele começar. E sim, tem um lado que tem várias galera que estão criticando, que é por parte do Sukuna. Ninguém até agora derrotou o Yomi, o que fez várias pessoas reclamar disso, dizendo que os caras não estavam sabendo terminar a obra, e até mesmo que o Sukuna já estava ficando chato, além do plot twist que a gente vai falar daqui a pouco. Além da questão de reclamarem sobre os capítulos estarem sendo basicamente as mesmas coisas, era só repetições de derrotas, um ia lá e perdia. Aí vinha outro e a mesma coisa. Fazer o que, né? Esse geral estava na fila ali de espera só pra derrota. Porque ninguém conseguia chegar e solar ele. Nem o Satoru Gojo conseguiu, quem dirá os meros feiticeiros. Logo pós derrota do Gojo, o Hajime entrou em cena, que foi quando também o Sukuna liberou seu corpo original pra batalha. Sendo vantagem pra ele que dali em diante poderia fazer os símbolos de mãos e fazer os encantamentos com a boca do seu abdômen. Que foi o que ele fez nessa batalha contra o Hajime, que perdeu também pro Sukuna. Depois o Itadori com o Higuruma decidiram sair na mão com o Rei das Maldições. Só que antes disso, teve até a luta do Yuta como parte do plano deles contra o Kenjaku, caso Gojo perdesse. E realmente tiveram que optar pelo plano B. E mesmo o Higuruma confiscando a arma amaldiçoada do Sukuna, isso não eliminou o maior problema deles, que é o próprio Ryomen. Mas depois de tantas derrotas e repetições, você já até sabia que o próximo cara iria perder pro Sukuna, mas eles fizeram uma coisa que mudou o rumo pra onde estavam indo. Na verdade, por conta é só a esperança de que o final de Jujutsu Kaisen melhore e encerre o ciclo de chegar mais alguém e não dar conta. Que nos últimos capítulos de agora, o Aoi voltou em cena e novamente em dupla com Yuji e Itadori. E essa batalha estava indo muito bem, dos dois contra o Sukuna. Só que foi nesse capítulo que o GG Akutami resolveu fazer o que muitos estavam teorizando. Só que muito inesperado, o retorno do Satoru Gojo. Bem no momento quando o Sukuna cruza os dedos, ativando sua expansão de domínio, o Itadori segura seu peito, e nisso surge no meio da poeira do ataque, como diz a tradução oficial, o fantasma mais poderoso de todos, o qual ele havia enterrado com suas próprias mãos. É isso aqui no final da página, foi expectativa 1000, que era o Gojo mesmo, que os 6 olhos tinha retornado. E cara, eu tinha parado de acompanhar o mangá pra esperar aumentar os capítulos, que assim teria mais graça de acompanhar, porque tava chatão de cada lançamento esperando pra ver geral perder. E então veio o vazamento do Gojo, e meu amigo, eu pensei, ah não, só pode ser teoria de novo da galera. Só que muito melhor do que eu imaginava. O Itadori na adrenalina total, tentando esmagar o coração do Sukuna. O Rei das Maldições ativando a expansão de seu domínio e ao mesmo tempo o Gojo saindo no meio da fumaça dos ataques. E o Sukuna surpreso pra caramba, dizendo que isso era impossível. Mas à mesma hora também percebendo que não era o Satoru Gojo, mas sim o Okotsu Yuta. E dando um sorriso maléfico gostando do que estava vendo por ter subestimado o Yuta. Meu amigo, isso aqui foi maravilhoso. Esse plot eu não tava esperando nem ferrando. Diz aí se você pensou nisso, do próprio Yuta usar o corpo do Gojo como seu receptáculo. Isso já tinha sido pensado antes, mesmo de sequer o Gojo ter lutado com Sukuna na reta final. O Yuta já tinha conversado com ele e dito que usaria seu corpo se perdesse. E o próprio Satoru estava pouco se lixando pro que fariam com seu corpo, caso isso acontecesse. Que
que aconteceu mesmo. E o Yuta fez isso, e o processo foi praticamente o mesmo do Gojo, tendo que partir seu corpo no meio. E agora, nessa maior reviravolta de todas em Jujutsu Kaisen, é o momento decisivo da reta final. Claramente, né, a obra de Jujutsu tá pra acabar, e tem sim mais alguns capítulos pra isso terminar. Só que a batalha que estava sendo gerado um hype desde que lançaram o Jujutsu Kaisen, já aconteceu, que é o Gojo contra o Sukuna. E depois disso ele retornou, que no caso agora, e não é ele mesmo. Isso sem dúvidas está sendo canônico, mas parece até teoria. E pelo estado do Sukuna, ele também não está igual antes, porque mesmo o gatão dos olhos azuis tendo perdido para ele, o Gojo conseguiu deixar o Yomi mais fraco. Porém, mesmo com isso, ninguém tá tancando ele. Mas agora contra o Yuta, você percebe que o cara já não está conseguindo manter seu domínio igual antes. Ele parece incompleto. Então, do mesmo jeito que o Yuta não é igual ao Gojo no seu uso de domínio, como o próprio dono do corpo que usava melhores seus poderes, a expansão dos dois na verdade estão abaixo do nível que foi da luta original, da disputa lá do Sukuna com o Gojo. E mano, mesmo sendo o Yuta usando a carcaça do Satoru Gojo, a gente está tendo tipo um déjà vu, porque novamente a batalha entre os dois está acontecendo, e a repetição com a disputa do domínio também. A única diferença é a costura na testa do Gojo, além de não ser o próprio. Cara, isso sim foi o maior plot twist final de Jujutsu Kaisen. Não sei se podemos dizer sim, porque pode até mesmo acontecer mais uma reviravolta, poderá nos deixar surpresos novamente, por ser algo totalmente inesperado. E uma delas é o que vai acontecer com Itadori e o Yuta no corpo do Satoru, que não é o final esperado como os outros mangás. Isso tá além do controle de todos até agora que tentaram derrotar o Rei das Maldições. O final de Jujutsu Kaisen veio gerando até agora então vários caminhos teóricos. Um deles é o Sukuna perder no final de tudo, outro é o Yuji Itadori conseguir separar o Megumi do Sukuna e o Ryomen voltar pro seu corpo, por ele ser mais resistente que os outros e decidir por si próprio se sacrificar pelo bem de todos. E uma que leva ao fim, onde não os mocinhos e nem o protagonista fica de pé, mas sim o último a prevalecer é o próprio vilão. Isso seria bem pai se acontecesse, além de uma teoria muito louca, da qual o Itadori poderia ser mandado para o passado de alguma forma, mas precisamente para a Era Heian, e lá ele acabasse se tornando o próprio Sukuna. Por isso o Rei das Maldições odeia o Itadori, a sua versão fraca no caso, o que tem as contraditórias dessa teoria que são as quebras dela. Mas de todas elas a pior seria o Sukuna prevalecer na final, porque como estamos vendo desde o início que ele conseguiu sair do corpo do Itadori, teve vários feiticeiros que lutaram contra ele, e ninguém conseguiu derrotar o cara. Por isso, além desse plot que tivemos do Yuta surgindo no meio da catástrofe da batalha, com o corpo do Gojo, poderíamos ter também outra reviravolta na história, na final de Jujutsu Kaisen, porque será o término dela. Não necessariamente todos os mangás têm plot no final, mas do jeito que essa obra está indo pro seu fechamento, não é impossível de nós surpreender com algumas coisas que seja tão absurda quanto que tivemos no capítulo 263 de Jujutsu Kaisen. E com todo esse caos e o modo como estão conduzindo o mangá de Jujutsu, o que você, cara, está achando de tudo isso? E o que pensa sobre o final da obra? Fale pra gente a sua opinião a respeito do mangá de Jujutsu Kaisen. Ainda continua bom pra você ou não? Porque chegamos ao final de mais um vídeo. Então até o próximo, valeu, fui!